Salve, salve, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Esperando aqui o nosso convidadíssimo, mais do que especial, entrar aqui para a gente ter um bate-papo muito bacana sobre nacionalidade. Rafael já consegue entrar aqui? Grande Felipe, agora Olá, Rafa. Agora sim, né? E aí, meu amigo, como que você está? Fala comigo. Live, live tudo internacional bem, meu hoje, amigo. né? Vamos ter um bate-papo muito bacana sobre nacionalidade. Rafael, cara, obrigado por ter aceitado aí o convite para a gente poder bater esse papo. Com certeza a gente vai poder auxiliar muita gente que tem dúvidas, né, sobre esse tema nacionalidade, tem dúvidas de como começar a vida fora do país, o que é preciso, requisito. E fala aí pro pessoal que me segue te conhecer um pouquinho também. A galera que não segue, vai lá, já segue o Rafa aqui. Fala um Aham, pouquinho de você. com certeza. Com certeza, meu amigo, obrigado mesmo pela oportunidade de falar com você, falar com a sua audiência. O prazer é meu mesmo compartilhar sobre algo que a gente vivencia todo dia mesmo, e falar um pouco sobre essa vida fora do país, sobre essa jornada que para mim começou há quase 7 anos, né? Em setembro de 2016 eu embarcava aqui para Portugal para começar uma vida nova e criar um escritório que tratasse sobre o que hoje é o nosso core business mesmo do escritório. Mas é um prazer mesmo. E, enfim, meu nome é Rafael Teixeira, né? Como você já adiantou aí. Eu sou advogado tanto no Brasil como em Portugal. A nossa principal atuação mesmo hoje ela é aqui em Portugal, mas a gente tem também uma atuação dentro do direito desportivo. A gente atende alguns atletas, inclusive eu vi que a Ana, que é a nossa advogada do direito desportivo, entrou também aqui na live. E a gente basicamente faz essa atuação nos dois países. Temos também ali uma representatividade boa no México, então a gente pode falar que o nosso escritório está em 3 países, temos uma equipe por lá. Em 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar com nacionalidade na Comissão de Direito Internacional da ONU, em Genebra, lá na Suíça, de modo que eu me aprofundei não só propriamente nos requisitos, mas em questões que são bem mais complexas dentro do direito da nacionalidade, como proteção diplomática, assistência consular, enfim, toda uma questão que envolve o direito da pessoa sendo nacional de 1, 2, 3, 4 países, né? Por isso que para mim é uma felicidade imensa compartilhar aqui com você, com a sua audiência, sobre esse assunto que para mim eu respiro isso e me motiva cada vez mais de conseguir coisas novas, decisões novas, enfim, isso Cara, é muito bom. muito Muito bom. feliz da gente poder ter conseguido, né, reservar esse tempo para ter esse bate-papo, porque eu já acompanho o teu trabalho já há um tempo, eu acho muito bacana tudo que você vem fazendo, e eu tive realmente uma percepção muito diferente das coisas quando no final do ano passado, de 2022, eu pude conhecer pela primeira vez aquele combo ali, Portugal, França, Itália, e eu pude perceber como realmente os brasileiros eles estão engajados, eles estão dispostos, fazendo esse trabalho de migração, começando uma vida nova, né? Seja por uma questão de violência, seja por uma questão de novas oportunidades. E eu tenho certeza que você vai poder ajudar muita gente aí nesse bate-papo sobre essa questão de nacionalidade, né, Rafa? Legal, legal, com certeza. Estou aqui para isso. Falar sobre essa mobilidade de pessoas, de trabalhadores, enfim, explicar também, né, para as pessoas o que que elas devem, as atitudes, né, que elas têm, o mindset delas para mudar. Afinal, como eu já te falei, eu sou um nômade aí, já morei em vários estados no Brasil, agora estou morando em Portugal. Nós temos projetos de expansão também. A verdade é que, enfim, falar sobre isso é um assunto delicado, né? Porque uma das coisas, inclusive, que a gente vê é que é um assunto que está na moda, e quando está na moda, você, obviamente, abre uma porta, mas já não só uma porta, mas abre as portas e as janelas das oportunidades
não só para coisas boas, mas também para muitas situações infelizes que a gente vê de pessoas que são enganadas quando mudam, pessoas que têm ali uma expectativa elevada do lugar e quando chegam se frustram. Já vimos casos de pessoas que saíram de um país, moravam em um país que gostavam, mas pensaram, não, esse país aqui já não é para mim, vão para outro. E acabam ali tendo uma frustração. É óbvio, né? E isso tudo aqui passando pelo direito da nacionalidade, que é o que muitas vezes permite com que você vá de um lugar para outro com muita facilidade. Eu até cheguei a comentar com você de um caso engraçado, né, de cliente que eu não conhecia presencialmente, uma família que eu não conhecia presencialmente, fui conhecer parte dela em Paris. E foi bom ouvir sobre o que eles estão fazendo com a nacionalidade, né? De poder ir a lugares com mais facilidade, entrar nos países com mais facilidade. Eu costumo dizer, sempre que a gente faz as reuniões de apresentação de proposta, que a pessoa, por exemplo, para vir para Portugal, ela entra e sai de Portugal como ela entra e sai do Brasil. Ela não precisa dizer quanto que ela tem na carteira, a finalidade da viagem, onde ela vai ficar, com quem ela vai ficar, enfim. Há toda uma facilitação, né, que a nacionalidade traz para a vida dessa pessoa e faz com que ela tenha aí novos projetos de vida e que ela consiga saltar, muitas vezes, de um lugar para outro. Mas, como a gente falou, tem que ter sempre ali uma análise sobre o real projeto de vida daquela pessoa, né? E até como eu também tinha comentado, a gente aqui, quando apresenta algo para o cliente, é algo que faz tão parte do nosso DNA que a gente sempre, que o nosso lema, o nosso slogan é que a nossa missão é o projeto de vida do cliente, porque realmente é algo que pode levá-los a lugares inimagináveis, lugares inimagináveis. Então, muitas vezes quando a gente fala também sobre, porque a nacionalidade portuguesa, mas eu não quero morar em Portugal. Não necessariamente Portugal. Há muitos outros lugares, há muitas outras chances de outras oportunidades que a pessoa tem com uma outra nacionalidade, né? Afinal, a gente pode pegar aí que Portugal tem um dos passaportes mais fortes do mundo, evitando a pessoa entrar com visto, no caso, evitando que a pessoa chegue num lugar, no caso, ela não precisa de um visto para entrar em um determinado país, como os Estados Unidos, e, enfim, muitas outras situações, muitas outras circunstâncias que fazem com que a nacionalidade seja Sim, você um falou projeto de uma vida. coisa que realmente é fundamental para quem pensa em começar uma vida ou então até mesmo tentar uma nova oportunidade fora do país, que é justamente a questão do planejamento. Uhum. Muita gente acaba tendo essa percepção, olha, vou para Portugal, mas às vezes está naquela hype. Então ela pensa muitas vezes só do lado positivo, aí pensa em questões de, olha, está com dificuldade aqui no país, como se o fato dela ir para um outro simplesmente fosse resolver o problema dela. E eu acho que quando ela faz isso com planejamento, a chance dela obter sucesso em todo esse processo, ela não vai simplesmente, vou aqui porque o vizinho falou que é legal, porque o outro parente foi. Dificuldades a gente tem em todo lugar, né? E eu acho que você realmente se apresentando aqui como alguém que auxilia nesse projeto de vida vai muito mais além, né? O que a gente percebe, do que simplesmente você chegar, vou tentar a oportunidade lá. Se não der, eu volto atrás. Mas realmente eu acredito que quando a pessoa vai com devido planejamento, as chances dela obter sucesso nessa empreitada é muito melhor. Com certeza, com certeza. Eu até costumo dizer, quando a gente faz alguma análise dentro do planejamento migratório, existem questões internas e externas, né? Tá muito na moda falar sobre planejamento migratório, mas eu acho que envolvem algumas circunstâncias muito maiores. A gente faz uma análise interna, né? Verifica questões pessoais. Por exemplo, o clima influencia muito. Às vezes a pessoa ela tem ali, a gente que é carioca, por exemplo, a gente vive num lugar que chove muito, isso incomoda também, né? Então, questões de clima, cultura, você conseguiria se adaptar numa determinada cultura? E entram outras questões também muito pessoais, como é que é o distanciamento da família? Você lida bem, você lida mal? Como é que é essa percepção? Você já foi naquele país? Enfim, também outras questões relacionadas à parte financeira, né? O planejamento financeiro do imigrante. Não é só você juntar 12 meses imaginando que não vai trabalhar.
Tem outras questões que se avaliam ali. Eu lembro que há um tempo a gente fez uma live com uma pessoa de investimentos e ela foi dando dicas sobre investimento no exterior. Então, isso tudo faz parte dentro do contexto de vida. A gente conhece muita gente que veio para cá ali por 2016, 2017, e quando bateu a pandemia, quando o euro chegou a R$ 7, elas tiveram que voltar. Porque justamente algumas questões são imprevisíveis, né? Então, quanto mais a gente trabalhar questões que são, obviamente, pessoais dela, mas questões que são externas e que ela pode passar, uma crise financeira qualquer pessoa pode passar, e fazer essa realização dela, né, para que ela entenda que isso pode acontecer, e quando acontece longe do nosso país de origem, isso é muito pior. Isso faz com que, obviamente, o sucesso do planejamento migratório seja também mais efetivo. É importante que a pessoa realmente ela tenha um contato, né, com alguém que já tem experiência no ramo, né? Até porque você percebe, você aqui já está passando algumas dicas que eu acredito que sejam fundamentais. A pessoa identificar possíveis pontos de vulnerabilidade na saída dela para um outro país, né? Às vezes aqui você tem a mudança de língua, você tem a mudança muito forte de cultura, você tem um afastamento dos entes familiares dela. E eu, viajando, eu, assim, apenas conhecendo um lugar a passeio, eu lembro que uma vez eu passei por uma situação que eu cheguei num lugar para devolver um carro que eu tinha alugado, e eu cheguei lá, tinha fechado. Eu cheguei um pouquinho atrasado, teve um problema danado com a internet, eu bateu um desespero, e olha que eu estava viajando, foi somente o fato de devolver um veículo, e eu fico imaginando que naquele momento não tinha ninguém para eu recorrer. A agência de veículos já não atendia mais o telefone, já tinha encerrado as atividades. Eu só estava pensando na multa que eu ia tomar, como eu ia fazer para chegar para o hotel que eu estava, e eu senti realmente o que seria o desespero de uma pessoa que às vezes está fazendo um processo de imigração, assim, sem auxílio de alguém que realmente tenha expertise na área, né? Então, eu acredito que seja fundamental ter esse tipo de auxílio na hora de tomar uma decisão muito grande, né? Então, acho que dá para dizer que o planejamento não começa do avião que ela pega, do barco que ela pega, começa muito antes, né, Rafa? Não, com certeza, com certeza. Eu diria assim que 90% dos casos que voltam para o seu país de origem ou que desistem de um determinado país foi por falta, enfim, de um planejamento mesmo que a pessoa olhasse para lá com um pouco mais de crítica, porque a realidade é que muitas vezes a gente vem com um sonho, né? E, e é até difícil falar para uma pessoa que projeta tanta expectativa num lugar que, olha, pode ser que não dê certo. Espero que dê, né? A gente sempre espera que dê. Mas como eu te falei, né? As análises que a gente faz do planejamento migratório envolvem muitas outras coisas. E dentro do trabalho que a gente faz, o último elemento, depois que a gente identifica o local, ok, aqui você vai conseguir acessar esse país, vamos supor, com a nacionalidade portuguesa. Você vai conseguir dessa forma. Ele é o último ponto. Ele não é o primeiro. Ele não é o primeiro, né? Eu costumo dizer que a gente só vende aquilo que a gente acredita aqui no escritório. E muitas vezes as pessoas, elas têm uma expectativa adicional e querem fazer algo sem realmente ter ali um ponto de dúvida, um ponto de crítica. Ah, não, vale a pena? Não vale. Tá, então a gente... efetivamente vale, mas ela refletiu? Se não refletiu, ela vai querer fazer por impulsão alguma mudança, algum procedimento, enfim. Então tem toda uma análise mesmo por trás e a parte legal, jurídica mesmo, óbvio que ela é muito importante, mas eu diria que dentro de um bolo ela é 50% de um trabalho, né? Você tem o trabalho técnico, jurídico ali, mas você também tem ali um trabalho muito, muito pessoal de avaliação do que a pessoa pretende efetivamente da vida, o que ela pretende fazer. E esse 50% jurídico também, né, ele é necessário para que a pessoa tenha ali maior clareza e maior assertividade dentro
É, procedimento que ela legal, for né? tratar. Inclusive, eu acredito que para você, né, existem alguns processos, principalmente quando a gente envolve questão de família, né? Processos que eu atuei no escritório que, cara, foi um baita do orgulho, sabe? Terminar aquele processo, como, por exemplo, um caso de adoção. Cara, eu já tive a oportunidade de conduzir 2 processos dessa natureza. Confesso para vocês que ao final, quando aquilo dali, a sentença sai, você tem uma pessoa ali que foi acolhida na família, com o processo de adoção, para mim foi um dos casos mais emblemáticos que eu já passei. Eu acredito que para você também seja, né? Pegar aquela família que tem um sonho, seja de morar num outro país, seja porque está buscando uma nova oportunidade, seja porque quer um local com melhores condições para que ela possa prosperar. Eu acredito que ao final do processo, com aquele deferimento, tudo certinho, deve ser também o maior motivo de orgulho, né? É o orgulho, é o orgulho, e engraçado que, assim, eu sempre conto essa história, né? É, na verdade, essa história, ela se repete muitas vezes, mas essa foi muito, eu tenho ela viva muito na memória, que foi de um cliente, que ele chegou pra gente, e ele falou, olha, vocês são a minha última cartada para ser português. Eu vou depositar todas as minhas fichas em vocês. Eu já tentei fazer a nacionalidade com uma pessoa, não encontraram a certidão, não encontraram em outra, já pagamos 3 genealogistas e nada de encontrar. Chegou aqui para o nosso escritório. E quando chegou no escritório, a gente passou para o nosso setor de pesquisa, né? E começaram as análises. E eram dois portugueses. E era o cliente, né, que contratou a gente, os avós dele eram portugueses, e assim, as pessoas, a gente encontrou inicialmente uma das certidões, e a outra tinha ali uma história muito engraçada que eu vou contar para vocês como é que a gente localizou. É, a pessoa chegou, né, pra gente, e com essa informação, não, é daqui, daquele lugar, do outro, não sei o quê, e a gente foi até encontrar um possível passaporte. Na verdade, antes disso, a nossa equipe entrou em contato com ele e falou: olha, dá todas as informações. Explica tudo aquilo que vocês têm de informação da família, como é que ele era, altura, fisionomia, não sei o quê. Aí o cliente falou: olha, eu lembro que meu avô, na verdade, o pai do meu avô, ele tinha uma marca de expressão no rosto, porque ele trabalhava na fronteira de Portugal com a Espanha, e uma vez ele viu um contrabando de azeite. Quando ele viu o contrabando de azeite, ele era guarda de fronteira, foi intervir. Quando ele fez a intervenção, ele brigou com o ladrão e levou uma facada na boca. E para sobreviver, ele segurou a faca com os dentes. Então ele tinha uma marca de expressão no rosto. Tendo essas informações, a nossa equipe de pesquisa foi atrás de tudo, né? Foi atrás dessa verificação e encontramos um passaporte de uma pessoa que tinha uma marca de expressão no rosto próximo da localidade onde eles indicavam que a família era. A partir disso, a gente verificou que a pessoa, o bisavô dele, assinava. Se ele assinava, ele não era um mero guarda de fronteira. Ele era o chefe. Se ele era o chefe, ele só poderia ter trabalhado em região A, B, C e D. E aí a gente começou a fazer o mapeamento de todas as regiões e a gente encontrou. Não, as pessoas não encontravam por quê? Porque a informação que ele deu era certa, mas era certa onde os ascendentes daquela pessoa tinham nascido. Mas por ele ser guarda de fronteira, ele se movimentou por Portugal. E aí, quando essa informação chegou pra gente, obviamente tem toda uma técnica de genealogia aqui. Eu não sou genealogista, eu sou advogado, né? E a parte de genealogia a gente parte para a nossa equipe. Então tem toda uma análise técnica ali, e quando a gente descobriu foi uma felicidade, foi assim, uma felicidade muito grande. Quando a gente foi no Brasil, a gente encontrou presencialmente esse cliente, o pai dele chorava chorou quando viu a certidão, se emocionou, a gente almoçou com o pai dele, e recentemente, a família toda já é portuguesa, mas recentemente ele veio para Portugal, aí ele fez um vídeo sobre o local onde o avô dele tinha sido batizado e mandou para a tia. Aí ele me mandou uma mensagem: Rafael, parabéns pelo seu trabalho, porque se algum dia alguém falar que isso não é um resgatar de raízes, você lembre dessa minha mensagem. E aí ele encaminhou o áudio da tia dele. A tia dele chorando,
falando: nossa, meu pai nasceu e foi batizado nesse local. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, a gente trabalhar com nacionalidade é muito mais do que um passaporte mesmo, né? E a gente muitas vezes pega ali alguns casos que são emblemáticos de pessoas que estão em uma idade muito avançada, pessoas com 90 e tantos anos que têm um problema de saúde. A gente já pegou um caso muito, muito, muito complexo, que era uma senhora com 80 e poucos anos com câncer em fase de metástase. E assim, era um processo para neto que tem previsão de durar 2 anos e meio, por aí, né? 2 anos, 2 anos e meio, e uma pessoa com câncer em metástase. A gente pega essas coisas e mexe tanto com a gente, né? Então a gente tem que ser diligente, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer. E aí o processo que demoraria 2 anos e meio durou 3 meses. Foi fruto de, assim, extremo trabalho, muito laudo médico, muita insistência. A essa senhora, ela, o processo foi aprovado, ela, durante o processo, já no finalzinho do processo, do meio para o final, ela foi internada às pressas, e aí, mais ou menos umas 2 semanas, o processo ficou pronto, e depois que ficou pronto, uma semana depois ela faleceu. Então, foi assim, foi no limite. Então, todo esse trabalho, quando a gente fala que a gente faz projeto de vida, a gente não faz só, a gente não é despachante, a gente não é só advogado. Esse trabalho, ele é muito maior. Ele faz com que a gente pegue pessoas, analise os projetos de vida dela. Enfim, tem gente que só quer para viajar, tem gente que quer para trabalhar, tem gente que quer ter para passar para os filhos, né? O perfil de pessoas que querem é muito variado. Mas o ponto em comum de todos eles é projeto de vida, né? Você resgata as origens daquela pessoa para que elas possam ter oportunidade. Muitas vezes as pessoas chegam para mim também e falam: ah, Rafael, eu tenho ascendentes italianos e eu tenho também portugueses. Qual que você me indica tirar? Como a gente sempre conversa, né? Eu só vendo aquilo que eu acredito. Então, se a pessoa chega para mim: a gente aqui só faz portuguesa, não é porque eu vendo portuguesa que eu vou querer empurrar um serviço de nacionalidade para ela. Para mim, quantas nacionalidades mais a pessoa tiver, melhor. A gente não sabe do futuro, né? Então, se a pessoa puder ser italiana, puder ser portuguesa, brasileira, enfim, enquanto, obviamente, as leis da nacionalidade de cada país permitir que elas sejam. Calma aí. Cara, muito bacana mesmo essa versão, né? Esse posicionamento, porque realmente eu já havia percebido, né? O Rafa falou ali, fez um probleminha, mas Voltei, então eu já havia voltei, tido essa percepção de que voltei. Deixa eu o ver. processo ele vai muito além da pessoa, porque a gente sempre pensa que a pessoa quer tirar uma outra nacionalidade para viajar, para tentar a vida em outro país, quando na verdade, muitas vezes, ela quer resgatar a origem dela. Eu já havia ouvido algumas situações parecidas com essa história bastante emocionante que você mencionou, e realmente é por aí, né? Você resgatar uma origem da pessoa, a pessoa ela não quer mais ir para outro país, às vezes nem para passear. Às vezes ela não tem nem expectativa de conhecer propriamente o outro país, mas ela quer falar: eu quero ter a nacionalidade. Foi do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu bisavô. Então ela quer regularizar um histórico familiar que ela tem, que ela se acha ali no direito, que vai muito além do que simplesmente viajar ou tentar a vida em outro país. Você falou sobre essa possibilidade, né, da pessoa conseguir uma cidadania italiana, portuguesa também. Como funciona essa, podemos dizer, multicidadania, né? A pessoa que ela é um pouquinho em cada lugar ali, como é que funciona? Ela chega a perder alguma? Como funciona isso, Rafa? Claro, claro. Então, a gente sempre faz uma análise sobre a nacionalidade. Primeiro, se ela tem direito a uma determinada nacionalidade, tá? Então a gente faz primeiro uma análise jurídica em relação à lei daquele país, vamos supor a portuguesa, né? A gente faz a análise se ela tem direito àquela nacionalidade, e o segundo, e o contraponto é se a nacionalidade daquele país que ela vai adquirir, né, e o país de origem dela permitem a plurinacionalidade. Porque muitas vezes, vamos supor, a nacionalidade espanhola,
ela tem muitos casos de perda de nacionalidade. Muitos, muitos, muitos casos mesmo. Que ela diz que quando a pessoa adquire uma nacionalidade que não é originária, ou seja, a grosso modo, tá? Não é a nível técnico, mas vamos supor, uma pessoa que tem um direito pelo sangue, o ius sanguinis, ela faz uma nacionalidade originária, ela pode ter a nacionalidade espanhola, mas se ela fizer uma naturalização de outro país, ela pode muitas vezes perder a nacionalidade espanhola. E vários países são assim. O Brasil, inclusive, o artigo 12 da Constituição prevê que a pessoa pode perder a nacionalidade brasileira em caso de naturalização de um determinado país, ou seja, se não for uma nacionalidade de origem. Mas, por exemplo, Portugal, os filhos e netos, eles conseguem a nacionalidade de origem, então não tem nenhum problema eles adquirirem a nacionalidade portuguesa, enfim, ter a nacionalidade brasileira. Mas a lei brasileira também prevê muitos casos de perda de nacionalidade, né? Já existe, porém, no Brasil, um projeto de emenda à Constituição que vai revogar esse artigo 12 na parte da perda da nacionalidade em caso de naturalização. Por quê? A gente sabe que, hoje em dia, né, e até um projeto de artigo científico meu, quando a gente fala sobre nacionalidade, a gente está falando de algo que vai muito além dos laços daquela pessoa com o país que ela adquire a nacionalidade. Antigamente, a gente tinha algo muito mais... algo que era muito mais... O vínculo de nacionalidade, ele era muito mais do que simplesmente um passaporte. Ele era um sentimento. A gente vê hoje em dia algo se tornando ali menor o nível de sentimento, maior o nível de documento, o que infelizmente é ruim, mas é o fato, né? Tanto é que tem muitos casos de pessoas que adquirem a nacionalidade portuguesa só para ter o passaporte e não averbam os atos de vida civil, nem praticam qualquer ato eleitoral, que é o exercício de cidadania delas. Então, a gente vê que, hoje em dia, o movimento de permitir com que a pessoa seja nacional de um determinado país é algo que vai muito além de um sentimento de pertença. É algo que vai ao direito dela mesmo, vai ao encontro do direito dela de preencher um requisito e ter aquela nacionalidade, né? Então, a nacionalidade, a aquisição de uma nacionalidade terceira, né, de um outro país, é muito mais comum hoje em dia e faz com que, obviamente, o direito evolua nesse entendimento. Antigamente, sem dúvida, era algo muito mais de sentimento de pertença, mas que a movimentação hoje que a gente vê, não só em Portugal, como também em outros países, é que a pessoa não perca a nacionalidade dela. Mas, assim, Espanha é exceção, Portugal, você pode ter quantas nacionalidades você quiser. Estados Unidos, se eu não me engano, tem alguma restrição. Brasil tem a questão da restrição. Vou até contar um caso aqui, uma história que aconteceu recentemente. A ex-esposa do antigo presidente, Jair Bolsonaro, ela, se eu não me engano, ela morou na Dinamarca durante muito tempo e ela se naturalizou lá. E, obviamente, por questões políticas, houve ali a provocação do judiciário, né? Houve ali uma provocação que foi apresentada a perda da nacionalidade dela. No caso, foi falado que o fato dela ter se naturalizado por não sendo de origem, ela perderia a nacionalidade brasileira. Foi feito um processo legal e ela perdeu a nacionalidade brasileira mesmo. Ela não é mais cidadã brasileira. E há outros casos, por exemplo, o caso de uma brasileira, ela era brasileira nata, morava nos Estados Unidos, e ela se naturalizou norte-americana, né, estadunidense, em razão do casamento dela com um norte-americano, só que ela praticou um crime, ela matou o homem, ela matou ele e fugiu para o Brasil. Quando ela fugiu para o Brasil, eles solicitaram ali a extradição dela, tendo em vista que ela praticou um crime e ela teria que ser punida pela lei norte-americana. E o Brasil negou, falou que ela era cidadã brasileira nata, né, que ela era nacional brasileira nata e por isso ela não poderia ser extraditada. Só que eles apresentaram o argumento do artigo 12 da Constituição e ela obviamente, foi desconsiderada a nacionalidade brasileira e ela foi extraditada. Eu acho que é um dos pouquíssimos casos, né, que eu vejo, que eu conheço, de pessoas que eram brasileiras natas e tiveram ali uma situação dessa a esse ponto. Então,
Até o que eu costumo falar, né? Muitas vezes as pessoas falam, porque é só juntar documento. Não, você tem que estar atento a muitas outras questões. Questões de alistamento militar, né? Quando os meninos chegam aos 18 anos, mesmo com eles morando fora, eles têm que apresentar ali o seu local de residência para que sejam dispensados também do alistamento aqui, tá? Tem toda uma questão cívica que faz parte que muitas vezes as pessoas pensam, não, é só um passaporte, enfim, é só qualquer coisa. Mas não, inclusive o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado, foi dentro da proteção diplomática em casos, por exemplo, de violação a direitos fundamentais. Então, uma pessoa que sofre ali um tráfico de seres humanos, sofre alguma questão muito relevante, assim, muito, muito complexa dentro dos direitos fundamentais, e qualquer país, né, tem os seus próprios países de nacionalidade, eles teriam ali, eventualmente, uma intervenção humanitária, o direito de uma proteção diplomática, e as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem que é muito mais complexo, né, do que simplesmente você ter um documento. Então, a verdade é que o primeiro passo é você analisar como é que funcionam as legislações, como é que cada legislação trata a matéria de você ter o direito e você poder ter mais de uma nacionalidade. Depois há efetivamente a instrução do processo e entender como é que funciona o sistema de cada país. Aqui em Portugal a gente funciona totalmente, não digo totalmente, mas para você entrar com um processo de nacionalidade é 100% administrativo. Já na Itália não, é um sistema que pode ser judicial, a sentença que vai vai reconhecer a cidadania. Eu até acho que a Itália vai muito além, né? Ela pega ali um elemento de pertença muito grande, independentemente da geração que você tiver. Se você for bisneto, trineto de um italiano, você só vai reconhecer que você tem direito à cidadania italiana. Portugal não. Portugal não fala de reconhecimento à cidadania. Ele fala de um processo de nacionalidade, caso você preencha os requisitos. Mas isso tudo para falar que em Portugal é um processo administrativo, que caso você tenha alguma questão ali no meio do caminho, você pode entrar com uma ação judicial para tentar reverter uma decisão de indeferimento. Mas você entender esse sistema e essa dinâmica é necessário. Muitos processos de outras nacionalidades entram especialmente e unicamente em consulados. Até Portugal tem alguns fundamentos processuais que você não pode dar entrada direto em Portugal. Você tem que dar entrada no consulado do local onde você vive. Sim, sim. E isso é pouquíssimo falado. Porque vamos supor um filho de português que nasça vou chutar aqui um país, Bangladesh, né? Nesse caso, os filhos daquele português, eles não podem ter o processo realizado em Portugal. Eles têm que ter se eles não morarem aqui, obviamente, né? Se eles morarem aqui, tem. Mas se eles morarem em Bangladesh, é o consulado, a representação consular ou a embaixada daquele país que vai desenvolver aquele processo, né? Então, não necessariamente desenvolver, mas é quem vai receber o processo. Por isso que tem muita coisa que muda e às vezes a gente encontra informações na internet que são tortas, porque muda. O que a gente já pegou de alteração da lei desde 2016 até hoje, e às vezes a gente está, não, agora é assim, aí do nada muda. Às vezes nem o órgão público está preparado. Eu lembro que houve uma alteração à lei em abril de 2022 e eles só no mês passado conseguiram implementar a plataforma, porque eles não foram rápidos o suficiente para botar em prática aquilo que o legislador quis, né? Mas, enfim, esses são os elementos principais de você conhecer essa dinâmica toda e ter atenção que não é só entregar no sistema. Essa tua percepção, né? Porque eu acho que você está conseguindo trazer aqui para o nosso bate-papo algo que poucas pessoas percebem que é tão importante quanto simplesmente tem direito à nacionalidade ou não, né? Essa questão de adaptação do clima que a gente comentou aqui, a gente percebe, né? Como você falou aí, do processo de obtenção de nacionalidade, por exemplo, da Itália, comparando com Portugal, a gente já encontra uma diferença cultural muito grande. Então não adianta simplesmente você colocar em um projeto para um país que talvez você vá ter uma restrição muito grande em termos de adaptação. E eu vou te falar, na minha viagem,
conhecendo cada pedacinho ali, eu pude perceber como que a cultura muda de uma maneira significativa de cada país para cada país, né? Eu pude perceber como Portugal, a parte ali de Lisboa, ela é parecida com o Rio de Janeiro, né? Muitas vezes as bancas de jornal, você percebe por que que os brasileiros têm ali uma vontade, né, de morar no lugar, né? Tanto em relação a questões culturais, como em relação ao que aquele país pode proporcionar, né? Eu acho que é muito legal essa visão da onde a gente parte analisando, como você falou inicialmente aqui no nosso bate-papo, o projeto de vida que essa pessoa tem, né? Se ela vai ali constituir família, se ela vai sozinha. Acredito que tenha muitas mudanças em relação a essas questões. Se ela está indo ali para tentar, talvez alguém. Em termos de família, é mais fácil ela tentar um processo e ir com a família que ela já tem constituída aqui, ou o ideal seria ela fazendo aos poucos, obter uma nacionalidade para ela, se estabelece no país. O que você vê assim que muda, né, em relação à pessoa ir já com a família, tentar esse processo com a família, ou começar a ver como que vai ser, ver se ela vai se adaptar para depois levar os parentes que ela já tem por aqui. A gente tem todos os. Dentro do escritório, a gente tem todos os perfis. A gente tem pessoas que vieram e depois trouxeram a família. A gente tem pessoas que vieram e a família ainda está no Brasil, né? Então, eu acho que, na verdade, é uma resposta muito, muito pessoal. Eu acho que não existe uma resposta específica para isso. Alguns elementos ali a considerar, né, eu sempre costumo perguntar, quando a pessoa me fala, Rafael, eu preciso sair para ontem, né? Aí a minha primeira pergunta é, quando é ontem? Quão urgente assim é? Você está mesmo numa situação que precisa ser para ontem? Ah, tô. Tá. Então, nesse caso, a gente precisa avaliar muitas vezes se vale a pena você vir com visto, com alguma situação nesse sentido, tentar encontrar um trabalho e depois, efetivamente, você traz a sua família. Mas já também, recentemente, a gente conheceu uma família que já está aqui e eles largaram tudo. Não, vieram e vieram fazer o processo aqui também, né? Mas a gente sempre recomenda que haja ali um planejamento, pelo menos um planejamento mínimo, que seja dentro das expectativas da pessoa. E para te dar uma resposta até assim um pouco melhor, eu vou dar o meu exemplo, tá? Porque quando eu vim para cá, eu não vim pensando que isso tudo ia acontecer. A minha história, ela é uma história que passa por diversos momentos. Eu, quando saí do Brasil, há 7 anos praticamente, eu estava recém-formado, a gente conversava sobre escritório, sobre trabalhos e etc. E a minha intenção era estudar aqui e voltar para o Brasil para dar aula, porque eu sempre quis ser professor. Ainda tenho esse projeto de dar aula. Então, a minha intenção era fazer isso. Eu vim antes da Suelen, a gente casou aqui, né? Mas eu vim ali uns 3 meses antes para arar a terra, para entender como é que era, para saber se efetivamente a gente ia gostar ou não. E depois ela veio, também conseguiu um trabalho e a gente começou a se desenvolver aqui, né? Acho que o principal elemento para quem pensa em sair não é pensar no caso que a pessoa vai ficar 100% naquele local o resto da vida, né? A gente veio para cá, veio para Coimbra, saiu de Coimbra, veio para Braga, de Braga para Vila Verde. E nada impede que a gente saia, entendeu? A realidade é que a gente tem que sempre estar atento à nossa realidade, à nossa identidade e perceber que assim como a gente renova o nosso RG, a gente renova o nosso gosto por estar num lugar ou em outro, né? Isso faz parte da vida do imigrante. Por isso que às vezes, por isso que ter esse planejamento e também se conhecer é importante. Você conhecer até que ponto você está disposto a mudar. Mas tem gente, obviamente, que muda para um lugar, é assertivo, gosta e fica ali o restante da vida. Também tem esses casos, né? Conheço gente que está há 19 anos em Portugal e é feliz aqui. Mas
A realidade é que não existe a resposta é que não existe uma resposta certa para essa pergunta. É muito mais entender o momento de vida daquela pessoa, né? Saber o ponto, o momento de vida daquela pessoa, entender a realidade do país, traçar expectativas que sejam razoáveis, fazer um planejamento pessoal e financeiro, ver a forma legal de mudança e vir. Se nesse momento comportar a vinda da família toda, bem, se não, é uma questão de ir fazendo aos poucos, né? A gente recentemente foi contratado por uma família que realmente falou: olha, 1 ano e meio, 2 anos eu tenho que estar aí. Tá bom, vamos trabalhar em cima disso. É plausível, obviamente eu não sou vendedor de prazos irrazoáveis, mas dá para fazer um planejamento nesse sentido. E já aconteceu também casos de famílias falarem: não, a gente está para daqui a 2 anos. E no meio do caminho falar: olha, vou mês que vem, tá? Aí a gente fica um pouquinho doido, mas a gente trabalha em cima daquela circunstância, né? Óbvio que tem vezes que não tem como, e tem vezes que, se tiver, a gente dá um jeito ali de fazer um processo adicional, de fazer um pedido de urgência e trabalhar em cima dessas possibilidades. Mas o fato é que cada pessoa, cada processo é um processo muito individualizado. Por isso que eu até muitas vezes fico revoltado quando eu vejo alguns comentários dentro de algumas redes sociais, algumas plataformas, de pessoas que falam: é só você fazer X, Y, Z e W. Não. A quantidade de coisas que a gente já pegou, pra você ter ideia, a gente já pegou processos em que o português, quando veio em 1900 e qualquer coisa, porque aqui em Portugal, só em 1911 que você teve o registro civil, né? Então, muitas vezes, eles não tinham o nome familiar. E a pessoa se chamava, vou dar um nome fictício, tá? José, José Maria. E quando ele veio para Portugal, no caso, quando ele foi para o Brasil, no Brasil já existia registro civil. E ele não tinha sobrenome. Ele usou o sobrenome da pessoa que ele conheceu no navio. E a família é registrada com o sobrenome da pessoa do navio. Então, muito individualizado, né? Então, quando a pessoa fala: porque você só tem que juntar documentos X, Y e Z. Não é assim. Não é assim. Existem técnicas para a gente saber o que é errado, o que vai prejudicar o processo, o que não vai prejudicar o processo, e ter a clareza mesmo de como seguir para que o processo não dê voltas. E muitas vezes a gente é acionado também para corrigir erro, né? Muitas vezes as pessoas vêm porque juntaram a certidão X ao invés da certidão Y, o documento tal estava errado, tem que corrigir. Já chegou para a gente também caso de uma família que não se atentou a um requisito de estabelecimento de filiação na menoridade que tem que ter dentro do processo e não sabia que o casal tinha casado aqui em Portugal e o casamento ia resolver o problema. Então não foi um serviço jurídico, foi um serviço de localização, né, de pesquisa de certidão, foi um serviço de genealogia. Por isso que a pessoa tem que ter clareza de que as coisas têm ali todo um trâmite e ela tem que se consultar com alguém que seja bom na área, né, e que entenda dos prós, dos contras e como que as coisas podem seguir. A nomenclatura, eu imagino que deva ser uma das partes mais trabalhosas, né, em todo procedimento, porque realmente a pessoa às vezes insiste muito, né? O italiano, acho que talvez tenha um pouco mais que o português, mas quando chega aqui, aí muda a forma que a pronúncia do nome, aí você fica pensando em buscar determinado registro ali com uma entonação, quando na verdade a pessoa, o nome dela tinha uma variação. Isso deve ser realmente uma confusão danada, né? Obter todo esse trabalho de pesquisa, de busca, que às vezes muita gente, a pessoa deixa até o processo para lá, ela desiste por conta dessas. Desiste por conta de documentação. Sim, sim. Expertise de localizar a documentação necessária no local correto, né? E não só, às vezes questões históricas importam, né? Vou te dar 2 exemplos. O primeiro é o exemplo dos judeus sefarditas, que são judeus que estavam radicados aqui na Península Ibérica, viviam na Península Ibérica e na época da Inquisição foram perseguidos e tiveram que fugir.
eles, na altura pré-Inquisição, ou naquela fase da Inquisição, eles alteraram o sobrenome deles para sobrenomes de, por exemplo, trabalho ou animais. Vou te dar um exemplo clássico: Carneiro, Cordeiro, Oliveira. Então isso tudo são sobrenomes. Eles tiveram que alterar a vida deles mesmo para poder não morrer, literalmente. E você entender fatos históricos faz com que você tenha ali uma percepção de resolução de caso. Vamos supor, uma pessoa não tem, porque o meu trisavô era português, não tenho ninguém vivo para cima. Mas você pega um sobrenome e você começa a montar uma árvore genealógica, você chega naquele ascendente que é sefardita, 15ª geração, a pessoa tem, hoje em dia, né, o requisito, a pessoa tem que ter ali um laço de efetiva ligação com Portugal, ela tem, faz o processo e ela consegue. Então, entender esse mecanismo é fundamental. E outro fato que corrobora muito com o que você falou, que a pessoa desiste, é que às vezes a pessoa também utilizava, não só por questões de inquisição, mas mais recentemente, antes ali da fase da criação do registro civil, eram só registros paroquiais, e eles utilizavam nomenclaturas toponímicas, né? A gente já pegou um caso aqui que a pessoa deu o sobrenome dela, sobrenome de um peixe da região dela. Ela vivia na Ilha da Madeira e não tinha sobrenome. A família não tinha sobrenome e utilizou ali o sobrenome que ficou conhecido, foi o sobrenome de um peixe específico e ele era pescador. Então, e muitas vezes a complexidade é que muitas vezes a conservatória, né, o órgão que julga o processo da nacionalidade, eles não, parece que eles não se importam com fatos históricos. Então você tem que entender como isso funciona para saber, porque muitas vezes o processo vai ser aprovado, só que o sobrenome não vai ser reconhecido. Da pessoa vai, tá? Então, o seu é Felipe Cardoso. O seu Cardoso, por mais que dos seus ascendentes portugueses não tenha, vai ser reconhecido porque você tem uma nacionalidade que reconheceu esse teu sobrenome. Tá? Isso pelo menos no processo português. No processo italiano pode ser diferente. Mas aí a pessoa, quando faz esse procedimento, a conservatória muitas vezes notifica para saber, olha, mas por que esse sobrenome aqui existe? E às vezes a petição de resposta, ou a petição antes, quando a gente já vê que tem um problema, ela é muito mais histórica do que jurídica. A gente apresenta um fato histórico, olha, porque aquela pessoa era natural daquele lugar, e naquele lugar tinha aquele peixe específico, e se você for reparar, e tem até um fato, essa família, por acaso, o rapaz, depois, o português, quando foi para o Brasil, ele casou com outro sobrenome porque ele era de uma outra profissão. Então, na certidão dele era da filha, que ele registrou, era de um nome, mas do casamento dele era de outro. Então, para você ter ideia da complexidade, e muitas vezes retificar, por mais que todo mundo fale, não, está errado, você tem que retificar. O Brasil, muitas vezes, não vai aceitar aquela alteração. A jurisdição brasileira não vai entender que aquilo ali é retificável. Entendeu? Então a gente tem ali um conflito de normas internacionais que o advogado tem que saber como resolver isso. E é justamente aí que a gente ataca, né? E infelizmente muita gente desiste de avançar com o processo porque fala, vai dar muito trabalho. Obviamente os processos são mais trabalhosos que outros, mas eu costumo dizer, o direito, às vezes você vê, eu sou neto, eu sou filho, eu sou bisneto, enfim, você tem ali o direito. Mas como é que estão os seus documentos? Muito mais que o direito, a documentação. Cara, muito legal, muito boa essa percepção, porque você traz um tipo de advocacia, né, que para mim é completamente diferente, né? A gente não é uma área que eu tenha um conhecimento, e eu acho muito legal quando você começa a ter que envolver questões históricas, você começa a ter que lidar ali com a cultura de uma maneira muito mais aprofundada, entender essas questões do vilarejo, do rapaz que tinha uma função militar e por conta disso ele poderia ter trabalhado, então morado em determinado local do país. Eu acho isso uma maneira muito bacana. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei do nosso bate-papo, vou voltar a falar aqui, cara, até agora, é o fato de que a gente percebe que a questão da nacionalidade, ela vai além do entendimento da pessoa querer uma oportunidade em outro país ou não.
né? Porque muitas vezes conhecer um lugar, o passaporte brasileiro dela, por exemplo, Portugal, você vai lá, entra lá tranquilamente, sem justificar muita coisa, né? Você tem ali uma certa facilidade em relação a Portugal, por exemplo, se o brasileiro quiser visitar. Então, para realizar os sonhos de só conhecer é uma coisa, mas obter realmente a nacionalidade, a gente começa a enxergar como um procedimento, um presente, né? Uma característica na vida daquela pessoa que vai muito além. Tem a ver com a definição de quem ela é, com o resgate histórico. E essas questões que a gente tratou aqui hoje sobre a necessidade do planejamento, a necessidade de se enxergar por que ela está fazendo aquilo que ela acha que quer fazer. Para chegar lá na frente e não ter uma mudança de opinião, para realmente entender essas percepções históricas. Cara, eu acho que realmente é algo muito bacana. Assim, toda essa parte, esse resgate cultural que a pessoa pode ter, realmente eu admiro muito. E depois dessa nossa conversa, mais ainda, cara. E só tenho que te agradecer aí e perguntar se existe mais alguma coisa que você. Obviamente, vão ter mais diversos outros assuntos, né? Porque a gente tem até um limite de tempo aqui pelo Instagram, de 1 hora, daqui a pouco derruba a gente. E fica à vontade para acrescentar qualquer informação que você acha relevante para quem está nesse processo. Eu acho que a gente já conseguiu dar um norte muito importante, porque é um papo que você não costuma ouvir. Se você vai pesquisar algum tipo de artigo na internet sobre essa parte de imigração e obtenção de nacionalidade, você vai pesquisar lá a lista de documento. E a pessoa se resume e acha que é apenas aquilo. E aí, como você falou, a pessoa vai, mas começa a morar num lugar que é totalmente frio ou muito quente. Ela não se adapta, né? Num lugar que o fuso horário vai ser diferente, né? Um dos lugares mais diferentes assim que eu já viajei foram aqueles que o fuso horário era diferente do nosso país, do Brasil, né? A comunicação com aqueles entes queridos, os amigos, as pessoas que você conviveu a vida toda, se torna naturalmente difícil. Você imagina você mandar mensagem lá pro seu pai, para um parente, para um amigo de infância, ou para você pode ser 8 horas. Não, falando isso, que horas são aí em Portugal agora, Rafa? São 6? São 6. 5h59, 6 horas. São 4 horas a mais que São 2 horas da Brasil. tarde. Então, deixa eu... Mas o que eu poderia acrescentar vou tentar ser mais. Vou tentar ser menos advogado, tá? Vou tentar ser mais. Uma pessoa que vive a mobilidade de uma forma muito, muito intensa. Se eu pudesse falar para as pessoas mudem, eu falaria todos os dias. Se eu pudesse incentivá-las a buscar coisas novas, coisas grandes, eu incentivaria. Já faço isso, inclusive, né? Mas o que eu também falaria é que é muito importante que elas tenham autoconhecimento, que elas tenham noção sobre quem elas realmente são, que elas tenham responsabilidade na hora de mudar, principalmente se tiver família, que a gente cansa de ver pessoas que vêm com a família, papagaio, periquito, cachorro, e enfim, tem algumas questões que acontecem, né? Então tenha muita percepção sobre quem vocês são e aquilo que vocês pretendem para a vida de vocês. Saibam respeitar culturas diferentes, porque culturas diferentes fora do Brasil, né, nunca vai ser igual. O Brasil ele é único, não existe outro Brasil, por mais que alguém fale, porque em tal país tem uma comunidade brasileira muito grande. Não é Brasil, é comunidade brasileira. Mas eu diria que cada minuto que eu vivi fora, que eu vivo fora, ele vale a pena. Eu não sei o que seria do Rafael se não tivesse dado esse salto, que eu digo que foi um salto de misericórdia, né? Eu não sei dizer o que basicamente seria aqui da gente, como todo, como família, que a gente conseguiu se estruturar, crescer. Então, vale a pena, né? Se arriscar, vale a pena.
E se a mudança for realmente algo que é válido na vida específica, naquele projeto de vida da pessoa, saiba onde você está pisando, procure sempre uma pessoa que vai dar ali uma base, né, uma base legal, uma base jurídica eficiente, que vá tratar você de uma forma com que você merece ser tratado, né? Não, também tem isso, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas tratam só como número, mas não é bem assim, são projetos de vida. Mas que, se eu pudesse dizer ao mundo alguma coisa, eu diria: mudem, faz parte, e é bom. Mas vão com expectativas alinhadas Legal, também, legal. só que mudem. Rafa, muito obrigado. E como que o pessoal faz para poder te acompanhar aí, acompanhar? Não sei se você se comunica mais qual rede social. Esse programa está saindo aqui lá no Direito em Curso, né? No nosso podcast. Você está sendo o segundo convidado dessa temporada. Novamente te agradeço aí pela disponibilidade. Eu acredito que o pessoal que tiver acesso a essa gravação, com certeza vai querer saber um pouquinho mais sobre você e sobre como te acompanhar aí nas redes. Não, com certeza. O prazer é meu. E as pessoas encontram a gente no Instagram, nesse Instagram, @TeixeiraAssociados. E no YouTube a gente está fazendo ali agora uma série contínua de vídeos que vão ser não só sobre vídeos sobre o direito em si, mas questões muito relevantes sobre vida, sobre efetivamente como que a pessoa utiliza a nacionalidade portuguesa dentro das realidades específicas em outros países. O YouTube é @TeixeiraADV. O nosso WhatsApp está na descrição, também está na bio aqui do Instagram. A pessoa entra em contato e tem ali toda a nossa equipe para dar o suporte, seja de pesquisa, seja de primeiro atendimento, avaliação do direito. E no nosso site, teixeiradv.com, a pessoa pode inclusive fazer a marcação online de uma consultoria, se tiver alguma consultoria ali. Só ir no site, marcar dia, hora, a nossa agenda está disponível, seja para nacionalidade, imigração, ou também ali para a área do direito esportivo, que é com a Ana. Rafa, muito obrigado. Vocês que nos acompanharam até agora, obrigado pela sua Obrigado. audiência. Obrigado por acompanhar esse nosso projeto. Espero que você se sinta cada vez mais à vontade. Continue nos acompanhando. Eu e o Rafa vamos ficando por aqui e até a próxima, porque o Rafa já está convidado para voltar. Com certeza, eu volto, com muito prazer. Um abraço, valeu.